diretor do Departamento do Café do Ministério da Agricultura, que me substituiu em minhas funções e que elevou o status do cargo que ocupava. Então, eu recebi com imenso prazer o convite dos organizadores para poder servir como moderador desse trabalho de hoje, porque eu acho que existe a necessidade. Você pode me ceder ou posso? Entre as realidades dos diversos países. Eu sei. O mercado de hoje. Não, deixa aí que eu vou pegar as fontes lá com o cara. Mostrava como o café, que antes era desprezado, ele mencionava isso também, foi desprezado por muito tempo, hoje é reconhecido por suas virtudes e características próprias, distintas do café arábica. Os números hoje do café robusta são suficientes para mostrar a crescente importância dessa categoria no mercado internacional. Nas décadas de 70 e 80, o robusta representava cerca de 24% da produção mundial, subindo para 30% nos anos 90 e 37% nos anos após a virada do milênio. Então, isso aí, né, senhor Vai, nós estamos cada vez aumentando a nossa participação no robusta, é uma tendência inexorável, eu acho que é algo que nós temos que refletir aqui. E essa conferência internacional, ela tem subjacente algumas tendências que terão que ser discutidas necessariamente nesse seminário. Então, eu vou ficar muito feliz se ao final desse dia de debates, se nós conseguirmos trazer apenas alguns desses elementos no curso do nosso debate. Primeiro é que a qualidade do robusta vem aumentando nos últimos anos. Por diversos interlocutores com quem eu tive a oportunidade de conversar aqui, nós vimos demonstrando que a qualidade do café vem melhorando, e não só isso, e que existe uma demanda no mercado internacional por um café robusta de qualidade. Robusta, inclusive, sendo vendido 20 acima de dólares. Estamos abrindo, então, oportunidades mercadológicas para o produto. Tecnologias novas, como a vaporização, elas ajudam a melhorar o perfil sensorial da bebida e melhoram a proporção do robusta nos blends sem prejudicar o sabor da bebida. Ou seja, então, primeiro nós temos essa questão da qualidade. Segundo, o papel das tecnologias e das pesquisas é cada vez maior. Ontem foi extremamente ressaltado o trabalho dos pesquisadores, dos extensionistas e de todos os senhores que compõem o mundo do café, da extensão rural e da pesquisa. É preciso ressaltar que o aumento da produtividade do Brasil, capitaneada pela Embrapa, cuja excelência é reconhecida no mundo inteiro. No entanto, devemos estar atentos também à evolução científica ocorrida em outras partes do mundo e devemos criar claramente uma rede internacional de cooperação técnica. Qual é o site que a gente entra para assistir? Rede social do café.com.br. Rede social do café.com.br. Em função de um aumento que é consistente na demanda do produto, mas que nós não podemos aumentar muito de área, nós temos que ter uma evolução da produtividade, uma evolução do ganho por hectare. O terceiro tema relevante que eu creio para tratar nesse seminário é a sinergia que existe entre o robusta e a indústria do café solúvel. Alô. Como sabemos, o maior rendimento entre o robusta torna atraente para a indústria do solúvel. E essa vantagem não é notável quando levamos em conta que a demanda do café tende a crescer exatamente naqueles países com a renda mais baixa. É fundamental para atrair novos consumidores. Finalmente, o quarto elemento, o robusta representa um papel destacado no aumento do consumo interno em vários países produtores, sendo o Brasil um exemplo para o mundo.
relativamente baixo, robusta do Conilon, é um trunfo importante na difusão do consumo de café nesse país, onde o poder de aquisição da população é bastante baixo. Portanto, gostaria de congratular os organizadores por escolha desse tema e por reunir os palestrantes extraordinários. Acima de tudo, isso está em definição, como disse ontem, com a missão da OIC, que é aumentar a difusão do conhecimento sobre o café. Nesses 3 dias, vocês vão ouvir falar sobre todos os aspectos do cultivo e comercialização, e tenho certeza de que nós sairemos daqui intelectualmente enriquecidos e melhor equipados para tomar decisões em nossos trabalhos. Senhoras e senhores, sou profundo entusiasta da imensa capacidade do café para melhorar a vida humana, seja pelo convívio social que a bebida promove ou pelo sustento que ela proporciona para milhões de agricultores no mundo inteiro. Para que o café no futuro continue a distribuir seus benefícios, precisamos superar grandes desafios: mudança no clima, técnicas de gestão de risco e a própria rentabilidade da atividade. Nós não temos a pretensão de que esse evento por si só consiga resolver questões tão profundas, mas tenho certeza de que todos sairemos daqui melhor informados e como primeiro passo para enfrentar as facetas desses desafios que encontramos no nosso dia a dia. Bom dia. Ouvimos assim a mensagem inicial do nosso moderador desse painel, o Rovério Oliveira Silva. Também gostaria de convidar a compor a mesa o Dr. Gabriel Bartolo, Dr. Gabriel, que atuará como secretário executivo desse painel. O Gabriel Engenheiro Agrônomo, pesquisador aposentado da IPAMIG e gerente geral do consórcio Pesquisa Café, Embrapa Café. O Gabriel Bartolo já se aproximando para ocupar seu lugar à mesa na qualidade de secretário executivo do painel. Para apresentar o primeiro tema desse painel, Coffee e a Canéfora no Brasil, convidamos ao palco presidente do Concepa e diretor-presidente do Incapé Brasil, Evair Vieira de Mello. Igualmente convidamos o pesquisador da Embrapa Café, Incapé Brasil, a Imbiré Francisca Almeida da Fonseca. Senhores e senhoras presentes, meu bom dia. Alegria e nossa saudação. Aqui também aproveito a oportunidade, em nome do governo do Estado do Espírito Santo, nosso governador Renato Casagrande, do nosso secretário N, governador que manda um abraço a todos, nosso secretário. Hoje é uma data símbolo importante para o Estado do Espírito Santo. Nossa capital hoje momentaneamente transferido para o município do Rio Martins, uma referência histórica do reconhecimento a essa pessoa que fez história para o nosso Estado. Então, em nome do nosso governador e do nosso secretário, uma saudação a todos que se encontram reunidos na nossa capital Vitória. E algumas menções muito especiais. Café lembra família, e família lembra mulher. Eu quero fazer uma saudação especial à nossa embaixatriz da Nicarágua, essa brasileira que tem orgulhado o mundo pela sua liderança,
Queria que se colocasse de pé, no desse uma salva de palmas, Josiane Coutrinho Macieira. Representa a Aliança Internacional das Mulheres do Café. Seja bem-vinda em Terras Capixabas. Seu título já está sendo preparado, o convite está sendo preparado e Josiane agora vai cumprir um papel importante para nós. Gabriel e Neibiré. Estou sabendo que a Josiane está de mala pronta para a Nicarágua, vai deixar saudade para aquele povo, mas nós vamos precisar muito do trabalho dela, porque ela está indo para um país maior de consumo per capita de café do planeta. Josiane está sendo encaminhada para ser a nossa embaixatriz na Noruega. Uma fria. Mas eu tenho certeza que muito nos humilhará lá para o Brasil e ao mundo do café. A Noruega não é, em hipótese alguma, uma produtora, mas ela muito bem vai falar do café naquele país. Então, o mundo do café espera e agradece pelo trabalho que você faz, e espera muito de você aqueles países gelados para que possa aumentar o consumo de café e levar a nossa informação àquele povo e àquela gente. Pode falar do café brasileiro, nicaragüense, indiano, café de Uganda, café do mundo todo. Seja embaixatriz do café na Noruega. Falar de café também tem algumas citações que são históricas importantes. Café não pode ser desassociado de gente que faz história. E gente que faz história se reúne e constitui instituições que são referências para o mundo. Quero fazer aqui uma referência muito especial a uma pessoa e ora a instituição. Falar de café no mundo, mais uma vez, Roberto, nós temos que lembrar do nosso IAC, nosso instituto, nosso agronômico, conhecido como nosso agronômico. Um dos seus diretores, Guerreiro, não pode estar presente, mas eu queria também que ficasse de pé, mandei a salva de palmas, representante oficial do IAC, mas muito mais do que isso, amigo nosso, um dos grandes nomes que o café tem no mundo. Queria apresentar a todos vocês o Dr. Luiz Carlos Fazuoli. Então, é a figura, se alguém toma café no mundo, se alguém produz café no mundo e tem na atividade do café a sua fonte de renda, deve-se ao agronômico. O agronômico tem a cara, o cheiro, o aroma, o sabor, o corpo, a textura, a desenvoltura e a presença do Dr. Fazuoli. Seja muito bem-vinda em Terras Capixabas. Em nome de vocês dois, saudar a todos. Falando do nosso IAC, todas as nossas instituições de pesquisa no Brasil. Essa vai ser uma marca importante do nosso evento, reconhecer a importância, Roberto, que o mundo do café, principalmente, precisa de estar antenado para as questões internas e externas do nosso mundo da pesquisa. Foi o conhecimento, foi a dedicação, foi o trabalho, mas foi essa junção, como eu disse ontem, entre Platão e Aristóteles, entre a teoria e a prática, que fez com que milhares de pessoas do mundo todo pudesse viver nessa atividade, como você muito bem disse, e traz tudo isso lá no campo. Nesse momento, milhares de pessoas do planeta estão dedicando a sua atividade de trabalho na labuta do café, na colheita, na poda, na receta, na adubação, no transporte, nas indústrias. Nesse momento, alguém está descarregando um container no porto, alguém está dirigindo um caminhão, tem alguém que está limpando uma máquina, alguém está empacotando café, tem alguém na gôndola do supermercado colocando um pacote de café para ser disponibilizado aos nossos consumidores, que afinal são as pessoas, a razão da nossa existência, do nosso segmento. Então esse é o mundo do café e o mundo da pesquisa. Então quero saudar também aqui, como saudei o IAC, também presido nesse momento o Conselho Nacional das Empresas de Pesquisas Agropecuárias, o CONCEP, congrega 18 instituições do Brasil, muitas delas fazem parte, Gabriel, do nosso consórcio de café. Talvez a mais bem sucedido projeto brasileiro de unificar a academia, de unificar os pesquisadores, e aí a gente pudesse consolidar esse trabalho, que daqui a pouco vai ser melhor apresentado. A saudar também aqui o professor Zambolim, em nome dele saudar a Academia de Viçosa. A Universidade de Viçosa é outra instituição que a gente tem as referências. Então, pelo IAC e por Viçosa,
saudar todas as instituições de pesquisas que tem no Brasil, que tem no mundo, que tem se dedicado ao conhecimento do café. E também fazer um registro ao nosso café. Merece uma menção honrosa. Eu que há 3 anos fui convidado a estar junto com vocês, com muito orgulho, com muita alegria, prazer enorme, um desafio muito grande. Quero lembrar vocês que eu sou filho, meu pai ainda muito jovem, 60 e poucos anos de idade, ainda meu pai é um pequeno cafeicultor, e é com muita alegria, um filho de um pequeno cafeicultor capixaba, está tendo a oportunidade de estar com essa equipe maravilhosa. Vou saudar a minha equipe, em nome hoje do nosso diretor técnico, o Dr. Aureliano, pesquisador renomado, profissional de trabalhos completos de entregas para a sociedade. Isso é importante. Em nome do Dr. Aureliano, quero saudar os pesquisadores do café que estão presentes e também aos nossos sensoristas. Nós fizemos aí então um trabalho. Isso é importante. O governo do Espírito Santo reconhece a importância não só política, como o deixou muito claro aqui ontem, que isso é fundamental. As decisões passam por decisões políticas, mas o governador tem uma decisão corajosa, ousada e concreta de reconstruir e está nos dando condições, né, doutor Eliano, de reestruturar a nossa instituição de pesquisa, assistência técnica e extensão oral, entendendo que isso é uma ferramenta política importante, é uma ferramenta técnica importante do ponto de vista social, econômico e ambiental, que é uma agenda que a cafeicultura tem que assumir o debate, assumir a liderança, porque café, base é terra e água e gente. E aí está a sustentabilidade do nosso planeta. E o café tem sim respostas concretas a dar esse seguimento. Nós vamos aqui ouvir nessa manhã, depois do Dr. Roberto fazer essa brilhante apresentação. O Roberto tem um orgulho para o mundo do café. Que bom tê-lo na diretoria da nossa OIC. O mundo do café está muito bem apresentado, pela sua capacidade de falar com todos os povos, pela sua capacidade de falar com todas as gentes, pela sua compreensão e pelo seu coração de aceitar o desafio. Então, sinta-se acolhido em casa. Não poderia ter companhia melhor do que o Jair Costa, que eu sabia que está aí me acompanhando. O Jair é uma referência importante, um marco importante, né? Se o Jair tiver a oportunidade, ele vai contar aquela historinha da mostrinha de café, que ninguém recebeu, e dessa dificuldade o Jair se tornou ali uma liderança importante, e o Jair representa aqui o segmento da comercialização, ligado à indústria, ligado ao setor, ligado a transportes, e tenho certeza que o Jair irá estar recebendo muito bem. Doutor Gabriel, também aqui representa o nosso consórcio, e aí o André depois vai contar muito bem isso. Bom, e tenho a missão aqui de dividir com o André. Primeiro, trazer essa comida a todos vocês, recolher todos os segmentos, todas as delegações, sabendo que o Gando agora chegou com mais 10 produtores que estão vindo para esse espaço, sabendo que o mundo do café não pode ser dividido por fronteiras de ignorância, que às vezes políticas e apolíticas, da decisão de quem oferta mais e quem oferta menos. O mundo do café tem que andar unificado. Todos os nossos indicativos de ascendência mostram que nessa linha de crescimento nós vamos ter, Frederico, logo uma discussão de oferta de café, porque o crescimento aumenta muito, focado principalmente no ganho da qualidade. Então, o desafio dessa conferência aqui, o desafio desse encontro é unir o mundo do café e, na sua subdivisão, unir o mundo do robusta. Em momento algum, nós podemos aceitar o desafio de fazer discussões de avanço do mercado, estratégia, ciência e tecnologia, desassociado da união dos povos. Até porque, se nós olharmos o PIB econômico, se nós olharmos a renda média, nós vamos ver que são os países, não os mais privilegiados do ponto de vista econômico, que são produtores de café. Então, nós, países produtores de café, nós, Estado produtores de café, temos a opção, temos a missão, a obrigação e o desafio de andarmos unificados. Não pode ser permitido em momento algum, e nós não vamos admitir, do ponto de vista da pesquisa, da ciência, da tecnologia, nós separarmos os nossos povos. Nós temos que unir as pessoas. Não interessa se você está na África, não interessa se você está na América Central, se você está na Ásia, se você está na América do Sul. Nos interessa que você vive, a sua família vive, a sua cidade vive e respira café. Então, o nosso desafio é unir o mundo do café. Essa é a missão que o governador Casagrande tem nos dado como um café, e aqui eu posso falar sobre o Brasil.
E o Brasil, como o maior produtor mundial, tem a obrigação de aceitar o desafio de liderar e unir os povos, porque pode surgir aí uma grande e forte nação, que vai ser a nação do café. Tem o mundo do petróleo, o mundo de tantas outras coisas mais, mas o mundo do café é o mundo que vai caminhar para unificar tanta gente, tantas pessoas, principalmente os mais pobres e os mais necessitados. E o Robusta cumpre também esse desafio, o desafio do debate da qualidade. E a pergunta é sempre essa, né? Essa pergunta, as pessoas perguntam, mas qual que é o melhor? O Arábica ou o Robusta? O Conilon ou o Arábica? Para nós, o mundo do café, não interessa a resposta. Nós não podemos permitir, e aí vem caminhando para depois passar o doutor Iberé, nós não podemos permitir erro de processamento. Porque café, como fruta, vem da natureza. Isso é fundamental. E como fruta da natureza, tem as limitações do homem, algumas decisões que ele não pode interferir, como clima, como temperatura, como radiação, calor, sol e todas as coisas mais. Então nós temos que ter zelo, cuidado, entender que uma obra da criação divina, independente dos povos e das suas crenças, por trás de café tem crença, que tem fé, tem religião, tem trabalho, tem gente, não vão poder permitir erro de processamento. Vamos apresentar no mundo os grandes arábicos que o mundo já tem e vamos encantar o mundo com as grandes descoberta, Carlos Branco, dos aromas, dos sabores que o Robusta está apresentando e encantando o mundo. E vamos deixar para que os consumidores façam as suas escolhas, que as indústrias façam as suas escolhas. Aí, falando em indústria, é preciso destacar o papel da indústria de solúvel no mercado do Robusta, que por muitos anos foi a indústria que sustentou esse mercado. E hoje também a indústria do torrado moído, do expresso, de tantas outras coisas mais. O doutor Iberé irá nos fazer agora uma apresentação muito bem preparada, relatando essa história do coffee canéfora no Brasil, falando de como esse produto novo chega para ajudar tanta gente. Depois, o papel importante, como que essa cultura evolui ao longo do tempo, dentro do nosso entendimento. Depois, um pouquinho de política com o café, porque o café continua sendo um estabilizador econômico importante, aí vai ao longo do tempo. Depois, tratar a questão dos nossos estados. E, mais uma vez, o desafio de unir os nossos estados. O mundo do café, mais uma vez, não pode permitir uma discussão setorial de política marcada por territórios. Essa decisão política do mundo do café tem que extrapolar esses nossos limites. E aí, é claro, falando de café no longo do Brasil, temos que falar do pioneirismo do Espírito Santo, temos que fazer uma referência à Rondônia, que também cumpre o seu papel na produção, e a Bahia, que vem também crescendo muito, talvez não são os três maiores produtores do nosso café. E aí, também fazer um relato da nossa pesquisa, que inicia há alguns anos, quando, de novo, por uma decisão política, o governo faz um investimento na pesquisa, na ciência, na tecnologia, levando a academia ao mundo da prática dos nossos agricultores e permitindo que esses resultados façam. Depois, um marco importante do nosso consórcio, que surge ali em 97, 98, para unificar a pesquisa no Brasil e dessa demanda compartilhada por agricultores, por técnicos, e falar de técnicos do café do mundo, setoristas, já estudei a tantos, mas eu quero fazer um destaque aqui, o nosso querido Paulinho, que talvez é um marco do café do Espírito Santo, em todo o Paulinho, a gente unifica todo aquele entusiasmo. O Paulinho não deve estar falando, já estava rouco ontem, eu imagino que até sexta-feira ele já não fala mais, está com entusiasmo, e o Paulinho representa bem todos os nossos técnicos sensoristas que estão transformando essa nossa realidade. E depois, com certeza, Roberto, nosso desafio final, que é traçar rumos e caminhos seguros, pegando o caminho percorrido pela história, pegarmos a lição aprendida e traçarmos rumos maiores para o café robusta, para o coffee canéfora no mundo todo. Muito mais do que aroma, muito mais do que sabor, muito mais do que valor financeiro. Café e gente, as pessoas merecem ser felizes. E nós vamos ficar muito mais felizes se forem felizes produzindo e tomando os melhores coffee canéfora que o mundo possa produzir. Um abraço a todos. Eu quero convidar aqui o doutor Iberé para subir aqui a apresentação. Como anunciado pelo nosso presidente Evair Vieira de Mello, diretor-presidente do ICAPE, presidente Concefa, passamos a palavra ao Iberé
Francisco Almeida da Fonseca, pesquisador da Embrapa Café em Café Brasil. Vamos aplaudir-o aí direto. Queria desejar inicialmente que tenhamos todos um bom dia. Eu queria também iniciar agradecendo a oportunidade de falar a respeito da espécie canéfora, coffea canéfora, no Brasil, e fazer um rápido histórico do que vem acontecendo, da sua introdução até nos dias atuais, de forma o mais sucinta que o tempo me permite. Eu queria também desejar aos nossos visitantes de outros estados, dos países que se fazem representar, de todos os colegas, de todos os amigos do Espírito Santo, nessa oportunidade, que isso prestigia esse momento e queremos que fique registrado como um marco, um divisor de águas desse vínculo que procuramos estabelecer, como foi dito há pouco pelo presidente do Café, Dr. Evair. Muito bem, a minha palestra já está sendo projetada? Ok, obrigado. Bom, me coube então a responsabilidade, como disse, falar sobre a espécie coffea canéfora no Brasil, conhecida aqui no Brasil como conilon. Talvez por esse motivo quando nós falarmos de conilon, nós estamos nos referindo à espécie coffea canéfora. Bom, rapidamente então, a introdução do café no Brasil se deu há 285 anos atrás, em 1727, a Atenas do café arábica. O Robusta entrou há 100 anos atrás, completamos agora, como já foi dito em outras oportunidades anteriores, o centenário da sua introdução no Brasil, que foi feita pelo Espírito Santo e onde ele ficou, digamos assim, latente por um período grande até que a expressão econômica veio se fazer sentir mais presente. Bom, os maiores produtores de café, vamos chamar, de café arábica e café robusta do mundo, arábica canéfora, a partir do final do século XIX, no primeiro ponto à esquerda, vocês observem que praticamente o Brasil detinha naquela ocasião 80% aproximadamente da produção mundial, e os outros países se somavam nos 20 restantes. A partir de 1910, então, a gente começa a perceber uma participação mais intensa, tanto da Colômbia quanto da África e da Ásia, e que foram ampliando as suas participações, assim como o Brasil, e chegamos em 2011 com uma produção da ordem de 133, 134 milhões de sacas, dependendo da fonte, o Brasil sendo responsável por cerca de 1/3 desse café produzido em todo o mundo. A gente nota também que nos últimos tempos houve um aumento expressivo da participação da Ásia, especialmente movida pelo Vietnã, na participação, especialmente com Robusta. A trajetória do café Robusta, do café conilon pelo mundo, se deu a partir de uma incidência bastante importante de ferrugem causada pelo agente fisiológico Emileia vastatis na região sul e leste asiático, que dizimou boa parte das lavouras daquela região, onde se cultivava basicamente café arábica. E, em função disso, despertou o mundo para começar a estudar café conilon, coffea canéfora, devido a essa espécie apresentar características de rusticidade, entre elas há uma resistência, uma maior resistência, uma tolerância, uma convivência mais harmônica com a ferrugem. Então, ele foi levado das suas regiões de origem, que se localizam na região equatorial da África, para Java, para a Indonésia, onde começaram os trabalhos de pesquisa ainda em 1870, 1880. De lá para cá, e com as respostas desse trabalho, os robustas foram novamente trazidos aos centros de origem, em países que já produziam, mesmo de forma incipiente, e foi trazido também para o Brasil em 1912, e aí permaneceu latente até que, por volta de mais, agora ao final, há 50 anos atrás, ter sido ampliada a sua participação. Então, como eu disse, em função da sua rusticidade, também da sua tolerância a temperaturas mais elevadas, quando comparado ao arábica, é que ele chamou a atenção
e teve expressão comercial a partir dos anos 60, especialmente com o advento do solúvel no pós-guerra e da sua participação em quantidades importantes, em percentual importantes, nos blends de café torrado e moído por todo o mundo. Os maiores produtores mundiais de robusta, desde os 50 anos atrás, 1960, tem sido dividido aí entre países da África, do Brasil e a Ásia. Então, nós observamos que a Costa do Marfim, 50 anos atrás, era o maior produtor de robusta, de canéfora, vamos generalizar assim, né? E, posteriormente, o Uganda inicia também uma crescente participação, mas não tão expressiva, mantendo até hoje nos patamares parecidos ao que havia 50 anos atrás. A Indonésia aumentou a sua participação, mas mantém agora com pequenos aumentos a cada ano. O Brasil teve uma participação importantíssima. Nós tivemos a nossa primeira produção registrada em 1975, algo como 250 a 300 mil sacas de café que foram exportadas nessa ocasião, e o Vietnã, a partir de 85, entrou com um potencial imenso, como os dados demonstram aí, se estabelecendo hoje como o principal, maior produtor de coca-canéfora do mundo. A produção mundial de café, a partir de 75, pode ser vista nesse gráfico. Em verde, nós temos então a participação do arábica, e em destaque na cor rosa, nós verificamos a participação do robusta, que, como os senhores percebem, aumenta percentualmente em relação ao consumo e à produção do mundo, de forma mais acentuada do que o crescimento do próprio arábica, por muitos motivos, entre eles aqueles que foi dito aqui, pela inclusão de novos tomadores de café, novos consumidores, pela melhoria de vida das classes menos favorecidas. Eu falo isso especialmente com relação ao Brasil, e nós temos hoje uma participação de 50 milhões aproximadamente de café robusta, no total de 135 milhões de sacas produzidos no mundo. E esse café, nós passamos num bom momento, porque todo café produzido no mundo encontra um mercado que absorve todo esse café, ainda com uma pequena defasagem em relação ao volume produzido. Bom, o café no Brasil. O Brasil é o maior produtor do mundo de café, sempre teve essa condição. Nós produzimos café em 18 estados da União, em 2.000 municípios, são dados aproximados, naturalmente, em 370 mil propriedades agrícolas, totalizando cerca de 2 bilhões e 350 milhões, 2 milhões e 350 mil hectares, com um total de plantas, aí sim, 6,73 bilhões de plantas no Brasil, incluindo as duas espécies. Nós geramos com isso cerca de 8 milhões de postos de trabalho para um país que tem cerca de 200 milhões de habitantes, é muito importante, é muito expressivo. E exportamos a cerca de 170 países, sendo 80% do café exportado do Brasil destinado à União Europeia, Estados Unidos e Japão. A produção de café no Brasil, como já foi mostrado com menos detalhe anteriormente, ela se distribui então pelas espécies arábica e canéfora, mostrando à esquerda desde 1975, quando começamos a produção de café robusta, de café conilon, e chegamos hoje a uma perspectiva de cerca de 12,355 milhões de sacas. Alguns estimam até mais de 14, mas essa é a estimativa oficial feita pela CONAB, no governo brasileiro. O coffee-canéfora, então. A nossa área total brasileira é da ordem de 532 mil hectares, dos quais 494 em produção. Nós produzimos robusta, especialmente em 3 grandes estados produtores, que é o Espírito Santo, o maior deles, seguido de Rondônia e da Bahia. Mas produzimos café também em menor quantidade em outros estados, incluindo Mato Grosso, Minas Gerais, partes do Nordeste, e tem havido um grande investimento, mesmo das regiões que produzem tradicionalmente arábica, como São Paulo, parte de Minas Gerais e até o Paraná, já estudando o potencial para a robusta, tendo em vista os anunciados possíveis mudanças climáticas com aumento de temperatura média. Já se estuda a possibilidade de uma diversificação café nesses estados mais frios, né? Nós temos uma população de robusta no Brasil de 1,15 bilhões de plantas, uma produção brasileira, como eu disse há pouco, 12,31 milhões de sacas, estimada para a safra desse ano, safra 2012 brasileira, que nós
conhecemos como safra 2012 e 2013, já que nos demais países a produção começa a chegar no mercado um pouco mais ao fim do ano e continua no ano seguinte. A nossa produtividade média brasileira, de todas as regiões produtoras, é de 24, praticamente 25 sacas por hectare. O Brasil tem uma área potencial muito grande, apta com restrições, ora restrições hídricas, ora restrições térmicas, ora restrição de solo, encharcamento, etc. Mas toda essa área demarcada em verde apresenta possibilidade de cultivo de café robusta para o Brasil, o que a gente pode estimar pelo gráfico que está aí, pela figura que está aí, algo como 1/3 da área brasileira, que é de 8.500.000 quilômetros quadrados aproximadamente. A produção, então, de café canela no Brasil, ela cresce verticalmente a partir do momento em que ela se iniciou, e são essas as tendências que nós observamos até hoje, passos bastante largos em prol do atendimento de uma demanda crescente por café robusta, por café solúvel, por formas alternativas de consumo de café, enfim, da sua participação como café como um todo, de uma forma una, como foi colocado aqui pelo presidente do café. Dentro dos estados brasileiros, como eu disse, o Espírito Santo à esquerda é o maior produtor brasileiro, nós produzimos algo em torno de 77% do café robusta brasileiro, seguido de Rondônia e Bahia, com pequenas participações menos expressivas do Mato Grosso, Pará, Minas Gerais e do Rio de Janeiro, basicamente. A história e a evolução do café colombiano tem alguns pontos que a gente precisa destacar para entender o que a gente fala a seguir. E eu, especificamente, iniciaria em 1932, quando, em função de uma super oferta no mundo, houve, promovido pelo governo brasileiro, uma queima dos estoques, tanto no Brasil quanto em alguns outros países, de forma a procurar uma estabilidade de um preço num patamar mais remunerador. Foi então que, em 1962, o Brasil, com outro momento de uma oferta muito grande e tentando aumentar a eficiência da produção de café como um todo no Brasil, propõe e implanta e realiza o plano de erradicação da lavoura no Brasil, onde as lavouras com menos de 6 sacas por hectare, se assim pudéssemos resumir, eram então extintas. E o Espírito Santo foi o estado brasileiro que mais erradicou café no Brasil, percentualmente ao parque existente na época. Erradicamos 53% do parque cafeeiro, e aqui já se plantava à época muito café. E em função do plano de revigoramento da lavoura, estabelecido nos anos 70, de renovação e revigoramento, que pretendia a implantação mais tecnificada, mais eficiente de novas áreas em substituição às anteriores, foi que o Robusta foi considerado, especialmente no estado, nas regiões mais quentes, notadamente no norte do estado do Espírito Santo, e em São Gabriel da Palha, que foi o epicentro desse movimento, quando então corajosas lideranças políticas encamparam essa ideia de estabelecer e incentivar aquela que era uma variedade resistente a calor e, de certa forma, mais tolerante à seca em relação à arábica, para que não fosse implantado a arábica numa área inapta e que voltasse à erradicação necessariamente algum tempo depois. Então foi que, a partir daí, é que chama a atenção do povo brasileiro, do povo capixaba, sobretudo, que foi por onde começou, nessa espécie de café. A fotografia aqui no meu monitor está bastante escura, mas o que eu quero mostrar aqui é que, depois de introduzido, houve um trabalho muito grande no sentido de ajustar as lavouras à realidade de clima, de solo, de manejo que o nosso cafeicultor fazia aqui antigamente. Não sei se dá para observar aí na tela, mas a lavoura maior, no fundo, mostra uma lavoura extremamente desuniforme, vigorosa, tá certo, mas plantas com uma desuniformidade tremenda e, sobretudo, no detalhe, nós observamos uma superbrotação, uma dificuldade na condução do café robusta, que cresce, tem um desenvolvimento, tem uma fisiologia bastante distinta do café arábica, espécie que o nosso cafeicultor estava habituado a lidar com ela, de forma que as lavouras elas tinham um declínio de produção muito cedo. Foi então que em 1985
o ICAPE iniciou um trabalho de pesquisa visando dar resposta ao agricultor, ao cafeicultor capixaba, que exigia isso do seu governo, no sentido de aprimoramentos, de esclarecimentos, de mais informação tecnológica, para que ele pudesse caminhar eficientemente na produção de café. E começamos esse trabalho que, posteriormente, foi implementado pela formação do Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café, conhecido genericamente como Consórcio Pesquisa Café. Esse consórcio ele foi instituído por 10 instituições de pesquisa tradicionais na pesquisa e desenvolvimento do café no Brasil. E essas organizações se juntaram e constituíram esse arranjo institucional, que é um dos que, na minha opinião, é um dos fatores que mais nos diferencia de outras partes do mundo, não por louvarmos o fato de sermos muito competitivos, mas porque o que é produzido por esse consórcio também, de certa forma, encontra-se disponível a ser levado aos países irmãos para que eles possam evoluir junto conosco. E o ICAPE, empresa do Espírito Santo, como os senhores observem, ali ao centro, faz parte dessas 10 instituições que iniciaram, que intensificaram os seus trabalhos a partir de 1987 e 88. E essas 10 instituições se estenderam com o caminhamento do consórcio a 45 outras instituições de pesquisas do Brasil, sendo públicas ou privadas, com algum interesse, alguma expertise no desenvolvimento de pesquisa e transferência de tecnologia de café nesse país, colocando à disposição do agronegócio café um aparato não menor do que de 1.900 pesquisadores para desenvolver pesquisa, desenvolvimento de conhecimentos básicos e de pesquisa tecnológica aplicada diretamente pelo cafeicultor. E vocês notem que está distribuída na região, basicamente na região produtora, com alguns pontos mais deslocados, em função de alguma expertise que nos interessava ao consórcio. Eu não vou me deter devido ao tempo, mas os focos que foram estabelecidos como prioridade do Brasil para os estudos realizados pelo consórcio englobam a área de ampliação do conhecimento, como dito há pouco, do melhoramento genético. Nós trouxemos o material de fora, esse material estava ainda até 1985, sem nenhuma interferência genética, nenhum melhoramento genético, né? A nutrição de plantas que necessariamente acompanha o potencial produtivo de uma nova variedade, é possível nova variedade, do manejo da planta, que é totalmente distinto do arábica e varia, inclusive, com os diferentes sistemas de produção que temos no Brasil como um todo e no Estado do Espírito Santo em particular, né? O manejo de pragas e doenças, às vezes são as mesmas pragas e as mesmas doenças que ocorrem no arábica, mas com importância, às vezes, diferenciada de uma para outra espécie. Também estudamos muito irrigação, como nós vamos ver, o Espírito Santo é uma região que o café está localizado numa grande região que depende de irrigação. Da cafeicultura, ela é toda, ou diria, 78% dela, o Estado do Espírito Santo, o Estado maior produtor, conduzido em regime familiar, métodos de colheita visando a melhoria da qualidade e a qualidade intrínseca do produto propriamente dita, tanto no que diz respeito às características sensoriais e, sobretudo, as características bioquímicas, que são, no final das contas, aquela que confere maior ou melhor característica sensorial ao produto. A viabilização econômica da atividade à luz das exigências do mercado contemporâneo, que nós não podemos esquecer de levar em consideração as exigências atuais, e a priorização recente das atividades de transferência de tecnologia, onde todo esse conhecimento está sendo colocado à disposição dos cafeicultores com a maior intensidade já vista no Brasil, motivado por todas as instituições que, tendo ou não as duas vertentes, pesquisa e transferência, como é o café, as instituições se integram no consórcio para que essa transferência seja, para que o resultado da pesquisa seja levado ao conhecimento e domínio dos extensionistas, da assistência técnica, pública ou privada, para que então seja repassada, mudando o estado da arte, inovando na produção de café robusto em todo o Brasil.
Então, vou falar um pouquinho a respeito da produção do Robusta, do Caneta, nos 3 principais estados produtores. À direita, na região sudeste, em azul, o Espírito Santo, de onde o café migrou posteriormente para Rondônia e mais recentemente para a Bahia, notadamente no sul da Bahia, onde se expandiu bastante na região limítrofe com o Espírito Santo, e também para outras partes do Brasil, que, como já foi dito atrás, são ainda menos expressivas e não menos importantes. Para a gente entender como é que nós cultivamos café no Espírito Santo ou no Brasil como um todo, precisamos levar em consideração algumas das características consideradas para que se caracterize uma região como apta ou apta com algum tipo de restrição. Em relação às características de precipitação, ou melhor dizendo, da deficiência hídrica anual, nós consideramos como aptas regiões com déficit hídrico inferior a 200 milímetros anuais, desde que, desses 200, não ocorra mais de 40 milímetros no período estival, no período pós-florada e período até o enchimento completo dos frutos. No Brasil, de agosto, setembro a fevereiro, não se admite a deficiência hídrica superior a 40, posto que nessas regiões se deve complementar com irrigação. Naturalmente, a distribuição dessa chuva é importante, a gente vai ver algum detalhezinho logo a seguir. Da mesma forma, considerando como aptas as regiões com temperaturas médias anuais da ordem de 22 a 26 graus. Naturalmente, tem locais que são igualmente aptos, com a mesma média, mas com variações mais importantes. A gente faz um alerta aqui na questão da temperatura, sobretudo para a questão que envolve temperaturas frias. Então, a gente vai ver um detalhe mais a seguir. Mas, enfim, déficit típico menor que 200, temperatura da ordem de 22 a 26, média anual, que caracterizam uma atenção a uma região como merecedora de uma atenção maior. Bom, no Espírito Santo, rapidamente então, nós temos aqui o estado, é o segundo maior produtor de café como um todo do Brasil e é o primeiro maior produtor de café Conilon de Coffee Caneta. Nós temos, como disse, uma previsão de 12 milhões e 215 mil sacas de café para a próxima safra, dos quais 9 milhões e 355 mil de Coffee Caneta. Bom, o estado do Espírito Santo, apesar de ter toda essa área em amarelo caracterizada como área com algum tipo de potencial, ou seja, a não existência de impedimentos que não possam ser remediados, toda essa área em amarelo caracteriza o estado como uma área com potencial para produzir café. Naturalmente que à esquerda dos senhores, vocês observem que a faixa em azul é a faixa com restrição e até impedimento em função de temperaturas mais elevadas. Em azul é a nossa região de montanhas, a região que divisa com Minas Gerais, e a região de café arábica, de produção de café arábica. Igualmente importante para o estado do Espírito Santo. Em verde, à direita, na região mais litorânea, a região apta, que preenche aquelas exigências anteriormente mencionadas. E acima do Rio Doce, ou seja, a região mais ao norte do estado, dividida em duas. Uma com potencial com restrição hídrica, onde a irrigação é recomendável para se alcançar potenciais importantes de produção, e uma região onde a irrigação é fundamental para que haja produção econômica. Então, no gráfico à direita, os locais mais escuros significam populações maiores nos diferentes municípios do estado. O senhor observa que na região norte do estado, especialmente fora do extremo norte, não é? Onde também já se pronuncia muito a seca, a região de predominância do café Conilon do Espírito Santo. Temos no estado, portanto, 280 mil hectares em produção, 9 milhões de sacas, equivalente a 77% da safra brasileira de café Conilon, uma produtividade média de pouco mais de 33 sacas por hectare, 40 mil propriedades e produzido em 64 dos 78 municípios do estado. Praticamente em todos os municípios do estado se produz café e em 64 deles café Conilon. Apenas uma fotografia ilustrativa do que é o Conilon do Espírito Santo, com um detalhe: essa lavoura, que eu não sei, pelo meu monitor está muito escura,
mas se vocês estiverem vendo, vai ser uma das lavouras que vão ser visitadas na sexta-feira. É próximo à Vitória. Aqui a distribuição de temperatura ao longo dos anos, uma média de 22 anos, onde nós verificamos que os meses da florada, que ocorrem em agosto e setembro, aqui no Brasil como um todo, e no Espírito Santo em particular, ela vai, esse período de chuva se dá de agosto e setembro até o mês de março, com um frequente veranículo no mês de fevereiro, fato que não é observado em outras regiões também produtoras de robusta no Brasil, né? Mas enfim, temos meses caracterizados por meses secos, de grande deficiência hídrica, são os meses em que o café está, digamos, no processo de amadurecimento e preparando-se para a nova florada. Da mesma forma, para temperaturas, como disse, 22 a 26, é o caso aqui do município de Rio Bananal, tradicional município do Espírito Santo, onde a gente nota que a média das máximas flutua aí de 35 a 27, 28 graus a 35 nos meses mais quentes, né? E a média das mínimas chega a 16 graus durante 3, 4 meses, durante os meses mais frios do ano. E, portanto, nessa condição, ainda assim, o café Conilon se adapta com muita facilidade, inclusive pela variabilidade que a espécie possui, o que nos permite nos trabalhos de melhoramento genético, selecionar aqueles materiais adaptados a condições com pequenas variações não muito expressivas. Aqui um detalhe apenas do período estival, como disse aos senhores, na coluna à direita, nós observamos que de agosto do final do ano, agosto, setembro, a fevereiro, nesse caso de Bananal, há uma deficiência hídrica estival nesse período, que é superior aos 40 milímetros anuais, o que representa para nós necessidade de irrigação para a obtenção dos patamares maiores de produção e produtividade. O Estado é aquele que experimentou os maiores avanços tecnológicos e refletidos na utilização dessas tecnologias pelos cafeicultores. Nós evoluímos algo em torno de 130% a 140% nos últimos 10 anos na produtividade. A partir de 93, como foi dito ontem aqui, nós tivemos um aumento de apenas 7% na área plantada de café Conilon no Espírito Santo. E tivemos um aumento desde 93 aos dias atuais de cerca de 250%. Apenas nos últimos 10 anos, 130%. Isso vai ser melhor detalhado numa conferência que trata especificamente sobre o Estado. A seguir, o Estado de Rondônia, que se localiza na região amazônica do Brasil, que tem concentrado a sua produção de café nos municípios centrais, aí achulhados em vermelho mais claro, mais intenso, na medida de aumento da população de cada um desses municípios. Produzir café na Amazônia é um desafio. Produzir café na Amazônia não significa degradar, retirar, prejudicar de qualquer forma a Amazônia. Significa aproveitar os espaços que já se encontram abertos, recuperando inclusive as regiões já desgastadas de certa forma, permitindo que elas se recuperem com uma cultura perene, não esgotante, espécie que captura importante quantidade de CO2. Isso é muito importante para atender às demandas atuais de toda a sociedade do mundo. A Rondônia tem 149 mil hectares plantados, com a produção da ordem de 1,43 milhões de sacas. Isso equivale a mais ou menos 10% da safra brasileira de robusta, com a produtividade ainda bastante pequena, da ordem de 9 sacas por hectare, numa pequenas propriedades. Se predominam, assim como no Espírito Santo e nas demais regiões, áreas com 6 hectares, 6,75 hectares na Bahia, e algo parecido com isso no estado do Espírito Santo, e talvez na Bahia tenha um pouco mais, uma área um pouco maior. Destaque que na Amazônia ainda está ficando parte dessa produtividade ainda baixa, se explica pelo uso de materiais genéticos não melhorados, materiais genéticos selecionados pelos próprios cafeicultores. Cafeicultores que, na sua maioria, migraram do Espírito Santo para Rondônia em busca de áreas maiores a serem exploradas e levaram com eles tanto a tecnologia que eles detinham aqui ao longo de todo esse período, quanto selecionando materiais lá. Mas não se usa ainda materiais selecionados, e a Embrapa Rondônia, dentro do processo do consórcio, está para lançar uma nova variedade que eu mostro uma fotografia a seguir.
A temperatura se comporta de forma semelhante ao do Espírito Santo, ou a linha em verde, que é a temperatura média anual, de vários anos também, em Ouro Preto do Oeste, região central do estado de Rondônia, mostrando aí uma temperatura média entre 23 e 24,5 graus, uma média de 24,5 graus centígrados, dentro daquela faixa que nós mencionamos ainda há pouco. Em relação à precipitação pluviométrica, nós observamos uma intensidade muito superior. O Espírito Santo chove em média 1.100 e 1.200 milímetros nas regiões produtoras de café e em Rondônia acima de 2.000 milímetros, né? Distribuídos de uma forma semelhante à do Espírito Santo, ou seja, meses secos, bem definidos, na ocasião pós-colheita e pré-florada. Os meses mais frios, que no estado de Rondônia não são tão frios assim, como mostra o gráfico anterior. Há uma queda de temperatura, mas uma queda pouco expressiva. Em Rondônia se utiliza uma série de sistemas de produção, em função da região, em função de ser uma região nova, uma região com particularidades, com exigências que o Brasil não abre mão de ser respeitada, que é o respeito pela Amazônia, mas então cultivamos café desde os sistemas agroecológico, arborizado, convencional e irrigado, porque a despeito de tanta chuva, há locais onde essa chuva ocorre no momento, ou não ocorre no momento mais demandado, de maior demanda da planta. Então há necessidade, mesmo em 2.000, 2.300 milímetros, de uma determinada suplementação. E recentemente, ao fim do slide, vocês veem que partem agora para o lançamento nos próximos meses de um material melhorado, onde houve a participação intensa do Espírito Santo na contribuição para a obtenção desse novo material. E o nível tecnológico adotado, ele vai decrescendo na medida em que você vai saindo do clonal para o mais ecológico, o sistema agroecológico. O nível tecnológico é menor para cima e baixa quando você parte para o clonal. Clonal, as variedades a gente define aqui como clonal, mas eu leio, a minha leitura é de material genético melhorado, né? Não importa, apenas o detalhe clonal. O fato de ser clonal que vai ser melhor detalhado. Mas isso pressupõe intensificação do uso de tecnologias mais recentes, porque o clonal tem potencial, a variedade melhorada tem potencial, mas ela depende de um aparato, de outras tecnologias para dar suporte à manifestação desse potencial produtivo. Isso aqui é uma fotografia do café em Rondônia, dentro de uma clareira aberta. Essa clareira se plantava milho há algum tempo, e mostrando o café consorciado com mamão. É bastante comum um sistema chamado lá consorciado ou arborizado, de certa forma. Aqui também mostra a nova variedade, se chama BRS Ouro Preto, à esquerda a variedade e à direita o sistema de poda também adaptado pelas experiências anteriores que o Espírito Santo e outras regiões vêm fazendo com o sistema de condução das plantas. Aqui a mesma variedade apresentada pelo colega da Rondônia, que deve ser lançada. Vocês observem que depois que essa planta floriu a última vez, onde está demarcada aí pela existência dos grãos maduros, em diante, essa planta, pela altura da pessoa, deve ter crescido mais de 1 metro, mostrando o potencial dessa planta para as próximas safras. Por último, então, um pequeno detalhamento sobre a Bahia, onde se cultiva café basicamente na região extremo sul, na região litorânea sul, demarcada aqui em verde. Não é? As regiões demarcadas em vermelho são regiões produtoras de arábica na região central, região da Chapada da Bahia, e na região oeste da Bahia, onde se cultiva café em sistema arábica em cerrado. Né? Robusto, então, limitado mais à região sul e extremo sul da Bahia. Na Bahia nós temos 30.000 hectares apenas, desses 3 estados mais representativos, é a menor produção, menor área, cerca de 5.000 propriedades. A temperatura média anual varia também na faixa de 24 a 26, semelhante às demais regiões. A precipitação média é da ordem de 1.200 a 1.600, locais importantes como na região sul da Bahia, em Itabela, eu quero destacar, sei que tem colegas aqui em Itabela. É um pequeno oásis naquela região, onde o cultivo de robusta vem se expandindo de forma muito interessante, tecnificada, fazendo direito, fazendo de forma correta o que precisa ser feito, porque lá, como não tinha café, começava certo. Né? E a área média da Bahia, a semelhança das demais regiões, é da ordem de 6 hectares de café por propriedade. Aqui uma ilustração do café da Bahia, nesse caso associado ao cultivo
com eucalipto, também sombreado ou, de certa forma, convivendo com aquilo que restou da Mata Atlântica, especialmente em regiões onde o cacau interessa um pouco menos do que o café atualmente. Então, parte do cacau tem sido substituído pelo café, mantendo essa vegetação nativa de importância grande. Cinco minutinhos para a gente terminar, vou ser mais rápido. Eu não podia deixar de destacar a participação imensa do IAC em todo o processo que vem orientando o melhoramento, o manejo, o manejo de pragas e doenças do Brasil inteiro, desde a criação das primeiras variedades de robusta pelo Dr. Krug, depois pelo Dr. Alcides de Carvalho, substituído com muita competência pelo Dr. Fazoli, aqui presente, que tem nos auxiliado e nos orientado desde o nosso começo, no Brasil inteiro, a condução desses trabalhos. Então devemos, Dr. Fazoli, todo o êxito disso, ou muito desse êxito, à sua instituição. Também não podia deixar de mencionar o fato de outras organizações que têm se juntado às empresas de trabalho, às instituições que trabalham com robusta. Eu destacaria aqui a Universidade de Viçosa, a Universidade de Lavras, o IAPA, enfim, as instituições que fazem parte do consórcio, nos emprestando expertises que eles possuem em algumas áreas em prol do desenvolvimento comum e recíproco dessa atividade. Os focos da pesquisa e desenvolvimento tecnológico do café ainda persistem no Brasil como um todo, especialmente em cima de certas questões, mas que nós temos buscado ainda uma evolução importante no que tange à rusticidade, ao potencial produtivo, à precocidade das primeiras safras, ao corte mais reduzido da planta, portanto, em possibilidade de adensamento dessas plantas, enfim, da uniformidade de maturação que redunda necessariamente para a obtenção de um produto de melhor qualidade. Enfim, são focos que nós buscamos. Como também buscamos a resistência, a tolerância, a convivência mais harmônica com a ferrugem, e ao contrário do que alguns imaginam no princípio, a resistência ela é apenas das materiais, das populações muito heterogêneas, onde você seleciona clones, você corre riscos, e é por isso que nós reiteramos a necessidade de cultivo dentro das bases estabelecidas pela pesquisa. Não vamos reduzir o número de clones das variedades clonais, e você corre risco de ter todas as plantas com uma fotografia dessa, fotografia tirada em uma grande propriedade particular. A broca do café ainda continua, apesar de estar sob controle, mas ainda continua sendo motivo de estudos, especialmente para que se use o manejo integrado, o controle integrado da praga, que chegou aqui a níveis bastante importantes no Espírito Santo e nas demais regiões produtoras, especialmente com relação ao manejo de controle biológico dessa praga. Também temos um trabalho importante a uma praga mais recente, é um grupo de cochonilhas, cochonilha da reseta, cochonilha dos frutos, que vocês têm então uma noção do que é o estrago que ela causa, e já foi identificadas uma série de espécies de diferentes cochonilhas envolvidas nisso daí. Dois exemplos aqui de gêneros dessa espécie que estão descritos aí no cabeçalho. O bicho minador, como nós chamamos no Brasil de bicho mineiro, mas os nossos conterrâneos de Minas Gerais não apreciam muito essa denominação, então nós estamos mudando a nomenclatura para bicho minador, né? Que também é uma praga importante do robusta, embora ela seja uma praga mais eventual, ocorre em determinados anos e em determinados sistemas de cultivo de forma mais importante. Também, recentemente identificada no Brasil pelo Espírito Santo, a broca das hastes, que é o Chilosandro compactus, é um coleóptero que vocês vão ter a oportunidade de conhecer com maior profundidade adiante, mas que causa um problema bastante grande na fotografia da esquerda. Os senhores vejam de longe que a praga é identificada, a presença da praga na planta, por um escurecimento da parte dos ramos em que ela ataca, tendo em vista as galerias que ela causa, né, nos ramos produtivos dos ramos plagiotrópicos.
A desuniformidade ainda é uma preocupação grande de encontrar. Às vezes você consegue selecionar materiais altamente promissores em relação a uma série de características, mas se ele tem uma desuniformidade importante de maturação, isso compromete a qualidade. Materiais como esse ficam ainda em stand-by para utilização posterior, quando nós dependemos de algumas características que essa planta possui. A resistência à seca, mostrando aqui duas linhas de café. A fotografia do meu monitor também não está adequada, mas a linha da direita mostra um material suscetível à seca, não tolerante à seca, ao passo que outros materiais genéticos comportam-se sem problema, sem qualquer diferença em condição de sequeiro. E para o Espírito Santo, como foi mostrado, e para boa parte do Brasil, onde a restrição hídrica é importante, nós temos trabalhado muito com a parceria de muitas organizações brasileiras e internacionais. Eu destacaria aqui o CIRA da França e a privada, a Nestlé, que tem nos auxiliado na busca de melhorar esse aspecto da produção. Muitos avanços tecnológicos têm sido obtidos para tudo isso que foi dito, né? Esses trabalhos todos têm sido publicados pelo ICAPER, pelas outras organizações do consórcio, pelo consórcio, enfim, em livros, boletins de pesquisa, em simpósios que fazemos bianualmente. Ano que vem, ano de simpósio do café, e nessas oportunidades, como nós experimentamos aqui hoje, onde procuramos divulgar isso aí. Aqui mostrando alguns ambientes que nós procuramos trabalhar. Nesse caso, mostrando à direita e embaixo uma lavoura de conilon ao lado de uma lavoura de canéfora, isso no município de Castelo, para vocês terem noção de que aí, sendo um meio clima, cerca de 500 metros de altitude, que as duas espécies vão convivendo lado a lado, muito bem, obrigado. Aqui mostra também uma fotografia da região norte do estado, precisamente em Marilândia, do café plantado em condições suave e ondulada, também suave e ondulada aqui em Fundão, em Timbuí, Fundão. É uma lavoura que será visitada. Enfim, uma série de outros aspectos que ao longo desses 25 anos, 26 anos de trabalho, permitiu que coisas como essas fossem geradas, que vão ser mostradas em detalhamento na fala de amanhã, onde o Espírito Santo faz essa exposição. Tudo isso, no caso de variedades, foi sido proporcionado pela instalação de sistemas simples em parcerias com instituições públicas e privadas para a divulgação e a transferência dessa tecnologia no formato de produção de mudas. Enfim, temos trabalhado para o adensamento da lavoura, porque sabemos que maior população de plantas leva a uma produção mais constante e com maior longevidade em relação aos plantios tradicionais. Sombreamento com mamão, com seringueira, com coco e outras espécies mais também têm sido importantes aqui do Espírito Santo, como os senhores viram ontem na exposição de abertura. Trabalhando no sentido de ajustar os níveis de recomendação da adubação, considerando, como os senhores veem à esquerda, o potencial produtivo da planta e, naturalmente, o conteúdo desses nutrientes disponíveis no solo. Também trabalhamos com o sistema TRIS para poder equilibrar a aplicação dessas dosagens, comparando os níveis de lavouras mais produtivas, lavouras consideradas adequadas com lavouras mais simples, de forma que as mais eficientes possam ser igualadas às mais produtivas. Trabalhamos com sistemas de poda, onde nós transformamos uma planta como essa, através de um processo que pode iniciar desde a planta plantada no ano em questão, até que ela, a partir de 4 safras, você renova a parte central da planta, depois que ela recompõe essa parte intermediária, esses ramos que ficam servindo aí de pulmão, ainda produzem cerca de 60% do que essa planta produziria, e no ano seguinte, com a retirada, tem uma lavoura totalmente rejuvenescida, apta para a produção de uma planta nova por mais 3, 4 safras. Temos trabalhado nos processos de facilitação de propagação, já que as lavouras, os materiais clonais têm sido hoje importantes, muito importantes para o estado do Espírito Santo e para outras regiões, como foi dito há pouco. Temos trabalhado com os resultados do genoma funcional, buscando genes com função específica na resistência a pragas, a doenças, à seca, a uniformidade de maturação e a outras características mais. Esse resultado vai se fazer sentido de forma mais intensa daqui por diante, porque construída a biblioteca de genes, agora é que nós estamos, de forma bastante simples, conseguindo saber para que esses genes isolados dessa biblioteca servem.
E, por fim, trabalhamos intensamente numa evolução da qualidade do café, buscando excelência na evolução do café robusta do Brasil. Todas as regiões produtoras prezam por isso, né? E aqui, apenas para os senhores terem uma ideia, o café Conilon já é processado de forma natural, mas já é processado de forma bastante expressiva nos sistemas de cereja descascados, mostrado na parte inferior direita do vídeo, né? E os materiais que são colhidos são materiais com maturação intensa. Um conjunto de tecnologias em relação ao processamento, a ferramentação, nós entendemos perfeitamente, o nosso produtor entende já que a qualidade faz a diferença, sem esquecer dos fatores oriundos disso aí, que é, por exemplo, o tratamento das águas oriundas dos processamentos de café, tornando adequadas ao retornar aos mananciais ou a ser mesmo aplicada como irrigação em água enriquecida, sobretudo com potássio e outros nutrientes mais, aproveitando de forma mais nova as lavouras. Trabalhamos na formulação de um programa de produção integrada de café, que deve considerar todo esse conjunto de boas práticas culturais, e transferimos tecnologias, tanto de forma massiva, como vocês verem aqui num grande evento, aos produtores de café do Brasil, de Conilon, especificamente, sobre o que falo, respondem muito, do Espírito Santo mais ainda. Essa é uma fotografia tirada por ocasião do lançamento da última variedade melhorada, bem como fazendo um esforço corpo a corpo em cada uma das propriedades rurais aqui na Bahia, né? Existe uma série de perspectivas, eu não vou entrar em detalhes sobre essas, se a gente resumir por esse gráfico que me foi cedido pela PIA, Marketing e Propaganda, que ele mostra um estudo de outras instituições e deles, mostrando que nessa linha demarcada pela seta roxa, que se continuarmos crescendo nos próximos 10 anos, na mesma intensidade que crescemos nos últimos 10, teremos uma demanda em 2020 de mais 40 milhões de sacas de café para ser produzido e consumido no mundo. Quem vai produzir esse café? Robusta ou arábica? Onde vai ser produzido? Nós precisamos estabelecer, verificando o nosso potencial, estabelecer, então, essas possibilidades. Eu agradeço, desculpe pela correria, mas o tema é muito abrangente e eu precisava trazer essa informação aos senhores. Acho que não extrapolei demais. Muito obrigado. Exposição de Embiré Fonseca, pesquisador da Embrapa Café, em Café Brasil. Estamos ouvindo também o Dr. Gabriel Bartolo, nosso engenheiro agrônomo, gerente geral do consórcio Pesquisa Café, Embrapa Café. Vamos repetir nosso aplauso ao Dr. Gabriel Bartolo. Bom dia a todos presentes. Gostaria de parabenizar o governo do Espírito Santo por esse evento que também sendo realizado, e contando com a parceria do INCAPER, da nossa instituição aqui do Espírito Santo, e também do Consórcio Pesquisa Café. O Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento Café, como era chamado depois, sintetizado para o nome de Consórcio Pesquisa Café, foi um estudo feito na década de 90 pelas principais instituições de pesquisa do Brasil. Havia, na ocasião, uma dispersão muito grande em torno da pesquisa cafeira no Brasil. As instituições trabalhavam isoladamente, havia duplicidade de ações, duplicidade de esforços. Então, conseguiu-se reunir com essas instituições e fazer uma análise das vantagens comparativas de cada uma possuir e estabelecer de uma forma integrada as ações, onde seriam desenvolvidas as ações de pesquisa. E assim nós começamos a trabalhar em 1997, onde começamos então, trabalhamos em linhas temáticas estabelecidas na integração, buscando sempre a interação institucional e multidisciplinaridade nas ações de pesquisa. Dessa forma, nós fomos evoluindo e o consórcio chega hoje aos seus 15 anos, já mostrando a sua grande participação na cafeicultura, no desenvolvimento de tecnologia para a cafeicultura brasileira, onde, se nós tomarmos por base, antes do consórcio, onde nós tínhamos 2.700.000 hectares de produção de café, que a nossa produtividade girava a ordem de 12 sacas por hectare, hoje
A área cultivada de café em produção hoje é de 2.200.000 hectares e a nossa produtividade gira em torno de 23 sacos por hectare. Quer dizer, praticamente com o desenvolvimento de tecnologias nós conseguimos praticamente dobrar a produção. O consórcio basicamente formado por essas instituições, o doutor Aguirre acabou de apresentar, são 10 instituições fundadoras do café, das quais nós temos a satisfação de ter a representatividade de todas elas aqui neste evento, e mais aproximadamente 40 instituições que são conveniadas ao consórcio. Esse pool de instituições congrega um contingente de aproximadamente 1.400 pessoas trabalhando exclusivamente em torno de um só produto, que é o maior programa de pesquisa a ser desenvolvido no mundo através desse sistema de produção. Trabalhamos em todas as áreas de conhecimento, gerando tecnologias. Um dos trabalhos fundamentais que o consórcio apresenta foi a decodificação do genoma funcional do café, do cafeeiro da Arábica, onde nos permite um avanço significativo dentro dos nossos programas de melhoramento genético do cafeeiro, dos quais nós podemos orgulhar que essas instituições, batalhadoras, trabalhadoras, através de seus pesquisadores, desenvolveram vários cultivares com várias características de interesse que proporcionam melhor aproveitamento de área através do adensamento, menor impacto ambiental através da redução do controle de doenças e de pragas. Então, dessa forma, nós vemos avançando e com isso incrementando cada vez mais na nossa agricultura. Hoje nós estamos novamente assumindo com a gerência da Embrapa Café, que é a coordenadora desse consórcio, e estamos também trabalhando no sentido de estabelecer um sistema de gestão corporativa dessas instituições, buscando a responsabilidade de cada instituição dessas dentro da gestão do consórcio. Isso é fundamental para que essas integrações pudessem se alinhar cada vez mais. É dessa forma que nós viemos trabalhando, que o consórcio vem progredindo, vem trabalhando, e essas instituições cada vez mais se interagindo de forma sistêmica e sinérgica, fazendo com que a tecnologia para a cafeicultura venha sendo desenvolvida. Gostaria de destacar que o Ministério da Agricultura, através da fala do Edilson, diretor do DECAF ontem, colocou que nós já tivemos uma sinalização muito positiva do Conselho Deliberativo da Pesquisa de Cafeiro para que a gente possa dar um destaque bem acentuado este ano, a partir deste ano, sobre a transferência de tecnologia. Esse é um gargalo que nós temos, que nós precisamos superar. Nós estamos na intenção de estabelecer um programa a nível nacional de transferência de tecnologia, respeitando as peculiaridades de cada região, para que nós possamos fazer com que essa tecnologia chegue com mais facilidade ao produtor, que é o nosso cliente final, e dessa forma nós conseguimos ter um avanço maior ainda na cafeicultura, principalmente nas que nós consideramos de pequena produção, onde se nós implementarmos a tecnologia e esses pequenos produtores, que essa pequena produção absorver a adotar a tecnologia, nós temos condições de implementar ainda a ordem de 10 a 12 milhões de sacas de café na produção brasileira, sem aumento de área, só através da adoção da tecnologia por parte desses pequenos produtores. Nós também temos a intenção de foi-nos sinalizado também o fortalecimento dos recursos a serem destinados para o desenvolvimento de pesquisas também. Nós estamos trabalhando fortemente nisso, e a intenção nossa é de em breve lançar uma nova chamada de projetos para que nós possamos apresentar novas ações, novas propostas para que venham beneficiar cada vez mais a cafeicultura. Hoje nós temos já lançadas pelo consórcio várias cultivares novas de café com resistência a pragas, principalmente a bicho mineiro, com resistência a ferrugem, tantas elas lançadas pelas instituições como o Instituto Agronômico do Paraná, como o Instituto Agronômico de Campinas, como a EPAMIG em Minas Gerais, como o Inglaterra, aqui no Espírito Santo, quanto em parceria com a UFV, a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal de Lavras. E hoje nós não conseguimos mais um ganho de seleção muito alto
Nós estamos hoje tendo que trabalhar, então, nessas características que possam agregar componentes que possam permitir aumentar a produção, a produtividade, com baixo custo e baixo impacto ambiental. E esse é um trabalho que nós estamos buscando a ser realizado dentro da sustentabilidade da cafeicultura, com determinadas tecnologias que permitem hoje também um avanço muito grande na cafeicultura irrigada, com a adoção do estresse hídrico controlado, onde se for determinado um período de suspensão da irrigação, um período de retorno da irrigação, e como consequência desse período de estresse sofrido pela planta, ela sincroniza o florescimento, proporcionando uma uniformidade muito grande de maturação dos frutos e, com isso, melhorando significativamente a qualidade do produto. Então, senhores, é dessa forma que gostaria de apresentar o Consórcio Brasileiro de Pesquisa de Café, o Consórcio Pesquisa Café, que vem buscando cada vez mais trabalhar em prol da cafeicultura nacional de uma forma sistêmica, integrada, integrativa, com todo esse contingente de batalhadores, esses pesquisadores, professores, estudantes, técnicos, extensionistas, que vem proporcionando esse incremento na nossa cafeicultura. Agradeço a oportunidade, agradeço, muito obrigado. O Dr. Gabriel Bartolo, gerente-geral do Consórcio Pesquisa Café, Embrapa Café. A próxima palestra será em inglês e aqueles que assim desejarem, por favor, podem solicitar os aparelhos especiais aqui na saída do nosso auditório. Não esqueça de levar o documento que os aparelhos especiais exigem que fique em garantia o respectivo documento. Próxima palestra, Coffea Canéfora na Costa do Marfim. Convidamos para a sua exposição o diretor de pesquisa do Centro Nacional de Pesquisa Agronômica Costa do Marfim, Kofi Miguran. Vamos aplaudir o nosso palestrante, estrangeiro Kofi Miguran, da Costa do Marfim.